Boa noite, queridos e amados irmãos. Mais uma vez, né? Uma grande alegria nós estarmos louvando ao nosso Deus, servindo ao Senhor, certo? Hoje, para alguns de nós, foi um dia com a agenda um tanto quanto cheia. Nós tivemos lá na cidade de Antônio Olinto, acho que é uns 120 quilômetros mais ou menos daqui, no distrito do Imbuial, onde o pastor Luiz Hamilton, que estava aqui com a gente até poucos dias atrás, agora ele vai pastorear aquela igreja naquela cidade, e foi um grande privilégio estar com aqueles irmãos, vendo como que o Senhor trabalha, como que o Senhor desenvolve a sua obra, o seu reino, né? E nós fazemos parte dessa história, desse mover do Espírito Santo, e o resultado disso é nós aqui hoje, né? Mas eu passo a semana, eu já falei e não canso de falar, que eu passo a semana pensando em estar reunidos com vocês. Na hora de ver o rostinho de vocês de novo, para que juntos possamos entoar cânticos ao Senhor. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias na epístola, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5. Versículos hoje que nós vamos estudar é dos versículos de 13 a 20. Então, concluindo essa carta do nosso querido irmão Tiago. Imagine que você está numa situação desesperadora de fome. E sua família está junto com você passando fome. Você não tem renda, você não tem emprego, você não tem rede de apoio e ainda por cima está terrivelmente enfermo. Você vê a sua família, seus filhos passar fome. Aí você descobre, de alguma forma, que existe uma pessoa, alguém com uma riqueza infinita, com acesso a todo alimento que existe no universo. E essa pessoa pode alimentar bilhões de pessoas simultaneamente. E ela ainda teria infinitamente mais. Mas não é só isso. Existe algo crucial. Essa pessoa se importa com você pessoalmente. Não que você tenha feito algo para que ela se importe, mas tem algo misterioso que lhe coloca no favor, no raio de favor dessa pessoa. Quando você descobre isso, você também descobre que a única coisa que precisa fazer é pedir. Você não terá que subir um monte, plantar uma árvore, trabalhar, construir, nada disso. Você precisa simplesmente apresentar o seu pedido a essa pessoa que possui toda a riqueza e todos os bens do mundo. Qual seria o seu pedido quando, diante de uma família com fome, a barriga roncando de fome? Qual seria o seu pedido para essa pessoa se você soubesse que ela poderia lhe curar de qualquer enfermidade? É aqui que está o problema. É aqui que está o dilema. Quando você pede alimento, você não recebe exatamente o que pediu. Você recebe aquilo que essa pessoa sabe que a sua família realmente precisa. Você recebe exatamente o que está dentro do plano doador daquele que tem. E não daquilo que está no seu plano como quem pede, como quem necessita. Talvez então você receba alimento abundante. Talvez um trabalho que sustente dignamente a sua família. Talvez uma comunidade que compartilha com você e que te ajuda em suas necessidades. Ou talvez um longo período a mais de vacas magras. Por mais que não seja exatamente o que você pediu, no entanto, é exatamente o que você precisa, mesmo que não sendo o que planejou ou o que esperava receber. Consigo imaginar o cenário? Você tem uma necessidade. Você sabe que a pessoa tem o que você precisa. Você pede, mas não recebe exatamente aquilo que você pediu. Como que pode ser isso? Como que eu posso receber algo diferente do que eu pedi, mas ao mesmo tempo o que eu realmente necessito? Será que eu não sei o que eu preciso? Parece algo simples, né? Se eu tenho fome, preciso de comida. Se eu estou doente, eu preciso de saúde.
Bom, é diante disso que nós vamos debruçar hoje, sobre um tema que ele é muito relevante na vida do cristão: a relação da oração com as necessidades humanas, o pecado e a conversão. Então, antes de entrar no nosso texto, eu gostaria de só responder a uma pergunta: o que é oração? Já pararam para pensar o que é orar? O que significa oração? Eu coloquei isso dentro de uma frase para nos ajudar a entender e que vai nortear o nosso pensamento ao longo desse estudo nessa noite. Orar é comunicar com Deus. É o ato de apresentar a Deus com sinceridade e com fé, apresentar a Ele tudo o que constitui a nossa totalidade existencial. Isto é, apresentar a Ele as nossas necessidades básicas, os nossos desejos, as nossas confissões, nosso louvor, nossa adoração, a nossa intercessão. E tendo tudo isto como pressuposto de que esse Deus a quem oramos ouve, se importa e responde. Uau! Quando nós colocamos desta forma e meditamos profundamente na grandeza do que eu acabei de falar para vocês, é muito provável que um questionamento se levante no nosso íntimo. Se Deus ouve, se Deus se importa, se Deus responde, por que eu oro tão pouco? Eu espero que nós não se enquadremos nisso, mas eu sei que provavelmente nos enquadremos nessa resposta. Oramos pouco. Tendo isso em mente, nós vamos ao nosso texto e quem sabe hoje o Espírito Santo use esse texto que nós vamos estudar agora para nos encorajar de modo sobrenatural a nos tornarmos homens e mulheres de oração. A nossa igreja tem algumas necessidades emergenciais e que elas serão perpétuas até a vinda do Senhor. Evangelizar, discipular, ser discipulado, estudar a palavra, conhecer a palavra e orar. Então que hoje nós possamos, por meio do Espírito Santo, ser encorajados a vencer esta luta que nós temos para orar. Eu diria, a luta foi um jeito bonito de falar preguiça de orar, né? Nosso jeito de lidar com a vida espiritual muitas vezes é um jeito preguiçoso. Vamos ler o texto? Tiago 5, verso 13 em diante. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago menciona 7 vezes palavras relacionadas à oração. Olhando para a estrutura desses versículos de 13 a 20, ele trabalha a oração em face às situações comuns da vida, isto é, o sofrimento, as alegrias, as doenças, entre outras coisas. Ele trabalha a oração em face ao pecado e ele trabalha a oração em face à conversão. No versículo 13, a palavra que nos chama a atenção para entender esse texto é a palavra sofrendo. Ela está diretamente ligada
ao sentido de infortúnios externos. E quando analisamos então o versículo 13, a pergunta que o apóstolo está fazendo enfatiza uma transição que conecta o tema fortemente abordado ao longo da carta do apóstolo, que é o sofrimento. Ele conecta o sofrimento com a oração. Então, vou fazer um breve panorama aqui daquilo que a gente já passou na carta de Tiago novamente. E espero que vocês tenham um pouquinho de paciência aí, quem já acompanhou desde o início. No capítulo 1, Tiago instrui aqueles irmãos a se alegrarem nas provações e situações de sofrimento. No capítulo 2, ele exorta sobre o sofrimento que é gerado através do favoritismo aos ricos e da opressão aos pobres. No capítulo 3, ele toca no assunto do sofrimento que é motivado pelo mau uso da língua e por uma sabedoria humana. No capítulo 4, ele nos fala que o sofrimento que vem dos conflitos internos da igreja e amizades com o mundo. Então, ele vai tratar o sofrimento dentro da igreja e também através de um relacionamento com o mundo. Então, entrando no capítulo 5, ele inicia falando do sofrimento baseado na perseguição. Então, ele exorta a suportar com uma paciência igual à de Jó. Tendo isso em mente, Tiago conclui o que ele havia introduzido lá no capítulo 1. Então, quando nós olhamos aqui para o versículo 13, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Tiago, então, ele conclui o que ele havia introduzido lá no capítulo 1. O que ele tinha dito? Tenham por motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações. E aí, se você não sabe lidar com essas muitas provações, com essas situações de sofrimento, ore. Peça a Deus sabedoria e Ele lhe dará liberalmente. Amados irmãos, ao longo da carta de Tiago, ele dedicou muito tempo, bastante tempo, para falar do sofrimento, das provações, das opressões, das injúrias. Então, eu encorajo que cada um de nós aqui hoje nos conectemos ao texto, lembrando que aqueles irmãos foram ferozmente perseguidos a ponto de serem espalhados pelo mundo. Vocês lembram como que a carta começa? Tiago, servo de Cristo Jesus, a todos os israelitas, meus irmãos israelitas espalhados na diáspora. Então eles foram espalhados pelo mundo conhecido da época, e esse é um dos motivos pelo qual Tiago escreve, essa preocupação com eles. Mesmo espalhados, eles viviam, mesmo tendo fugido, eles viviam ainda com medo dos perseguidores. Quando eles saíram de suas casas, lá da terra onde eles nasceram provavelmente, eles perderam praticamente tudo. Eles deixaram para trás suas propriedades, seus bens, tudo que eles levaram uma vida inteira para construir. Aí, quando eles chegam num novo lugar, eles se deparam com muita hostilidade. E na luta para sobreviver, eles eram explorados, eles eram humilhados, eles eram desfavorecidos, eles eram oprimidos, eles eram maltratados. E o pior disso tudo é que muitas destas coisas aconteciam dentro das reuniões onde eles deveriam ser amados. Dentro das reuniões onde eles deveriam ser amparados, servidos, cuidados, protegidos. E além ainda de que aquelas reuniões deveriam ser um bálsamo para aquelas almas sofridas, mas ao contrário do que ela deveria ser, eles padeciam com a parcialidade, com a humilhação, entre outras coisas. Eles estavam sendo negligenciados mesmo dentro das portas da igreja. Este é o cenário. Agora, eu repito então a pergunta que eu fiz lá no primeiro sermão. Como podemos nos alegrar diante de tão grande sofrimento? E Tiago fala exatamente isso. Alegrai-vos nas vossas muitas provações. Tiago, ele encerra com chave de ouro, ensinando que a alegria não está na resolução do sofrimento em si, mas sim está no Senhor, e somente no Senhor, de modo que mesmo diante do pior sofrimento da vida, é possível descansar alegremente no Senhor. E a melhor forma de alcançar essa alegria
é ajustando a nossa frequência cardíaca, os batimentos dos nossos corações descompassados, com a perfeita frequência cardíaca do coração, da vontade de Deus. Observem que o apóstolo, ele não desconecta uma coisa da outra. No mesmo momento em que ele exorta sobre o sofrimento, ele também exorta sobre a alegria. E qual é a resposta para ambas as situações? Como que nós devemos responder? Orem. Então fica muito claro que a oração é uma ferramenta importantíssima para o relacionamento com Deus. Ela é ensinada para toda e qualquer circunstância. Ou seja, não serve somente para quando nós sentimos que estamos precisando de Deus, mas ela deve ser fervorosamente presente ao longo de nossa jornada. Muitos ditos cristãos por aí fazem uso da oração somente quando eles estão mais debilitados, quando eles estão mais mergulhados nas suas necessidades humanas. Vem uma enfermidade, aí vem uma fé que move montanhas. Vem o desemprego, então ele fica crente, igual Moisés, só falta abrir o Mar Vermelho. Precisa fazer uma prova, um processo seletivo, subir de cargo, está aguardando alguma resposta, aí ele fica crente, parece Pedro. Anda sobre as águas e a sombra sai curando os enfermos. Isto não é relacionamento. Isto não é relacionamento. Isso é barganha. Isto é comércio. Isto é egoísmo. E sobre esse tipo de comportamento, Tiago também já exortou nesta carta lá no início. Capítulo 1, versículos de 5 a 8, ele diz que se alguém precisa de sabedoria para lidar com essas situações de sofrimento, com essas provações, precisa e pode pedir a Deus, pois Deus dá liberalmente a quem pede com fé. E aqui tem um segredo. Pedir com fé não significa ter uma quantidade de fé suficiente para alcançar o que está pedindo. Pedir com fé significa ter uma fé cheia de qualidade, uma fé com uma qualidade específica. Isto é, crer em Cristo Jesus. Não é crer da boca para fora, porque isso também os demônios fazem. Eles creem, temem e tremem diante do nome do Senhor. Então, para essas pessoas que não têm uma fé biblicamente qualificada, Jesus não é o Senhor da vida delas. E a marca dessas pessoas é aquilo que Tiago falou nos versículos de 5 a 8 do capítulo 1, é a inconstância. Uma hora é crente, outra hora já não é tão crente assim. Uma hora canta, e outra hora lê a Bíblia, e outra hora estuda fervorosamente a palavra. Mas chega um momento em que esse fervor acaba. Então diminui-se e começa a focar novamente nos seus desejos egoístas, nas suas vontades, nos seus projetos. E nestas horas esquecem de Deus. Não cantam mais, não oram mais, não leem a palavra, não estudam a palavra. E outras vezes eles até fazem tudo isso. Oram, leem, cantam, só que eles fazem sem meditar profundamente que aquilo é um relacionamento com o Senhor. Estas coisas acabam sendo apenas um ritual, um costume, um hábito. E por isso que essas pessoas buscam a Deus somente em determinados momentos de suas vidas. Estas pessoas estão demonstrando, na verdade, que não possuem um relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Nós, aqui, considerarmos que o sofrimento não é o único motivo que nos leva à oração. Nós tampouco devemos orar somente nos momentos de alegria. Nossa vida de oração, ela deve ser constante, perseverante, fiel e submissa à palavra de Deus. Então considere isto. O sofrimento e a alegria é uma realidade da vida. Não tem como fugir. O nosso maior exemplo de vida é Jesus Cristo. E ele foi um servo sofredor. Ele teve momentos de dores, momentos de angústia, momentos de aflição.
E quando nós lemos ele passando por todas essas sensações tipicamente humanas, que ele se propôs a passar, ele não respondeu diferente do que a Bíblia ensina. Ele orou. Então, que isso sirva de encorajamento para nós. Que a nossa oração siga o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 14, é perfeitamente possível nós olharmos para alguns elementos e entendermos de forma distorcida. Mas nós precisamos olhar o contexto. É perfeitamente possível que alguma doença física seja um motivo de sofrimento. O Tiago falou um pouco disso hoje, né? Então, a pergunta que nós podemos fazer quando lemos o versículo 14, alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Quando nós lemos ele, nós podemos fazer algumas perguntas. Por que Tiago orienta o sofredor no versículo 13 a orar particularmente, mas quando se trata de uma doença, ele precisa chamar os presbíteros da igreja? Alguns teólogos, e muitas ditas igrejas por aí, entendem que esse texto, como sendo, quando diz chame os presbíteros da igreja, e depois quando fala também sobre a unção com óleo, em nome do Senhor, que isto são ordenanças. Eles entendem que isso está apontando para uma cura certa. É como se existisse uma fórmula correta. E que esta fórmula gera um determinado resultado. Então, se a pessoa está doente, ela chama o presbítero, o ministro de cura. O ministro declara a fórmula. A fórmula é oração, unção, em nome do Senhor, e termina com cura. Aí, quando a cura não vem, essas pessoas afirmam que é porque faltou a fé. A gente viveu um pouco disso, né? E por quê? Ou talvez porque tem algum pecado escondido. Que era que os apóstolos lá pensavam, Senhor, quem pecou para esse homem nascer desse jeito? Os pais? Ele mesmo? E este é o perigo de nós usarmos o versículo isolado e fora do contexto. Então, assim como nós fizemos com o versículo 13, que nós colocamos ele dentro do contexto da carta de Tiago, e nós analisamos tudo isso para entender esse versículo, precisamos continuar fazendo isso com o versículo 14. O que Tiago está ensinando aqui é a oração. Ele usa todo o ensino prático da carta e ele conclui que diante disso tudo nós devemos ser pacientes. Capítulo 5, versículos de 7 a 8. Ele ensina que nós devemos suportar sem murmurar, sem reclamar as nossas provações. Capítulo 5 também, versículos de 9 a 11. E ele também nos ensina que nós não devemos tentar assumir o controle, buscando autonomia. Versículo 12 do capítulo 5. E agora, ele diz que nós devemos orar. Versículo 13, Tiago usou as palavras sofrimento e alegria. E elas foram chaves para que pudéssemos entender o versículo 13. Mas ele atribuiu o dever de orar a quem está sofrendo ou a quem está alegre. Agora, no versículo 14, ele usa uma palavra que para nós é traduzida como doente. E aqui é a importância de nós estudarmos o texto dentro do seu contexto. A palavra, no idioma em que foi escrito, lá no grego, traz a ideia basicamente literal de carecer de força ou estar sem força. E o significado primário desta palavra, que para nós é traduzida como doente, significa fraqueza. Pode ser uma fraqueza física, pode ser uma fraqueza emocional ou até mesmo espiritual. O apóstolo ele está seguindo então uma linha de raciocínio tipicamente judaica. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos perceber isso. Então acompanhe comigo. Aquelas pessoas estavam passando por diversos problemas, muitas provações, sofrimentos que nós não imaginamos. E eles não sofriam isso só em um certo contexto, era dentro e fora da igreja. Esses sofrimentos poderiam, de alguma forma, esvair as forças daqueles irmãos, sugar as forças deles. E para ilustrar esse cenário, pense no seguinte: você está numa guerra.
Você está numa guerra no tempo em que se lutavam com espadas, lanças, flechas, escudos. Você está no meio da batalha. O cenário é caótico. Você vê sangue para todo lado, morte, feridos, gritos e a sensação constante de que o risco de alguém chegar e tirar a sua vida. Você luta, luta, luta o dia inteiro praticamente. E antes do fim da tarde, as suas forças acabam. Suas pernas começam a tremer. Assim como acontece após um treino de pernas com o Johan lá, treinador do fisiculturista Breno Freire. Para quem não conhece o contexto, o Johan ele faz um treino de pernas exaustivo. A pessoa termina o treino, praticamente não consegue ficar de pé. A mesma coisa acontece com seus braços. Os braços não conseguem nem erguer a espada. O ar está difícil de puxar. Você lutou o dia inteiro. E aquele dia de batalha simplesmente tirou todas as suas forças. E você não consegue mais lutar. Esse é o cenário. E esse é o cenário daquelas almas diante do sofrimento intenso em que elas estavam passando. Então, assim como a batalha, quando a fraqueza, diante dessa fraqueza, você não consegue se levantar, você não consegue mais lutar, e nessa batalha você precisa que alguém venha ao seu encontro e lhe dê socorro. E é isso que Tiago está dizendo. Dentro desse contexto, ele está construindo essa linha de raciocínio. Se você está sofrendo, começa com o sofrimento, você consegue orar sozinho. Você consegue louvar ao Senhor sozinho. Você precisa entender o contexto de alegria. Mas conforme essa batalha vai se tornando intensa, as suas forças podem acabar. E quando as suas forças acabam, você não consegue mais lutar sozinho. Então, chame os presbíteros da igreja. Então, existe um elemento nesta frase que é bem importante nós analisarmos. Ungir com óleo. Nós precisamos entender para que o óleo era usado. E ele era muito usado na cultura judaica, e é disso que Tiago está falando, e é por isso que nós precisamos acompanhar essa linha de raciocínio dele. Ao longo do relato bíblico, nós veremos o óleo sendo usado para confirmar, para escolher, para separar alguém para um determinado ministério, para uma determinada missão. Nós também veremos o óleo sendo usado de uma forma medicinal. Nós veremos o óleo sendo usado em sepultamentos. Nós veremos o óleo como um sinal de alegria, de celebração. Só que neste caso, a unção com óleo, ela está ligada a erguer aquele fraco irmão de seu estado de fraqueza e tratar como alguma doença física que possa ter desenvolvido através daquele sofrimento intenso. Então, esse ungir com óleo, ao mesmo tempo que ele está ligado a uma doença física, ele também está primariamente relacionado à restauração da alma. Então, o que Tiago está analisando aqui? Existe um cenário de sofrimento. Esse cenário de sofrimento pode te levar a uma fraqueza. Essa fraqueza pode te levar a um pecado. Esse cenário de sofrimento pode também gerar uma doença física. Então, é isso que precisa ser feito. Chame os presbíteros da igreja para que orem e unjam com óleo. Dentro daquele contexto, o óleo era muito usado para essas questões. Como que eu posso dizer que essa palavra que para nós é traduzida como doença, de fato não é exatamente doença ou apenas sobre uma doença física no corpo? Quando nós vamos para o versículo 15, nós vemos que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, nesse ponto, nós vemos uma evolução do argumento de Tiago. O sofrimento, ele pode debilitar, ele pode quebrar uma pessoa emocionalmente. E isso pode também desenvolver uma doença física. Não é este o alvo principal dele, a doença física, mas pode acontecer. Ele não descarta isso. E até a palavra para nós aqui traduzida é a palavra enfermo. E ela traz justamente essa ideia de alguém com um desgaste emocional e espiritual que foi tanto
a ponto de que deixou totalmente incapacitado. E agora ele está então enfermo, de cama, incapaz. E aqui temos uma nota bem importante antes de nós prosseguirmos. Se essas pessoas que são os curandeiros, né, que usam dessas fórmulas para sair pregando milagres por aí, se eles tivessem o cuidado de ler o versículo 15, eles entenderiam que quem levanta o enfermo e quem ergue o abatido é o Senhor, não é a fórmula mágica. Outro elemento muito importante, também indispensável para interpretar esse texto, é o uso da palavra salvará. Na língua em que ela foi escrita, o uso mais comum no Novo Testamento também, e também na carta de Tiago, a palavra salvará tem a conotação de restauração completa. E todas as vezes que Tiago usou essa palavra, ele estava se referindo a uma salvação espiritual, uma restauração ligada à conversão, justificação em Cristo, preservação eterna. Então, no versículo 15, a restauração completa pode estar ligada tanto a questões físicas, quanto a questões emocionais e também a questões espirituais. Nós podemos perceber a força, a profundidade desses elementos na estrutura que o apóstolo apresenta. Então, olha que graça maravilhosa nós temos. Oração com fé. A oração com fé exclui todas as orações dos incrédulos. Logo, é possível nós percebermos que a ação está diretamente ligada à vida espiritual do enfermo. Nós sabemos que Deus, ele é o provedor de toda a criação, certo? E mesmo os não remidos ou redimidos por Cristo, em alguma medida eles alcançam milagres. Foi assim na multiplicação dos pães. Foi assim na transformação da água em vinho. Foi assim no deserto com Moisés. Foi assim com muitas pessoas e é assim até os dias de hoje. Então, quando nós sabemos disso, não quer dizer que o cenário apresentado por Tiago está de uma forma direta ligado às formas como Deus trata com seus filhos. Ele trata também com a humanidade. Mas o que Tiago está fazendo é tratar diretamente com os filhos. A graça é concedida por meio da oração da fé. A palavra salvará, ela pode estar se referindo a uma doença física, mas antes e acima de tudo, está se referindo a uma doença na alma. Sabe aquelas enfermidades espirituais? Sabe o próprio pecado? Isso é urgente para o Senhor. Isso deve ser urgente para nós também. Algumas vezes nós podemos até pedir para nos libertar e nos dar alívio físico de algum sofrimento que estamos passando. Mas não sabemos que isto pode ser resultado de uma enfermidade espiritual, de um pecado não tratado. Eu não quero dizer aquilo que o Tiago trouxe hoje na EBD, que toda enfermidade física é fruto de um pecado específico. Ou que cada pecado desenvolve uma doença específica. Mas eu quero dizer que sim, existem doenças que são resultantes de pecado. Vamos fazer um panorama macro aqui. Toda doença que existe no mundo é resultante de um pecado. Pecado original. Gênesis 3, a queda. Tá? Mas existem pecados que praticamos que desenvolvem algumas doenças. Isso é uma realidade. Deus faz uso destas provações para nos levar à oração. Preste atenção nisso. Deus nos leva a provações para que por meio destas provações nós cheguemos a Deus com um coração cheio de fé. Lá de joelhos, aos seus pés, submissos à palavra de Deus, nós podemos reconhecer a sua eterna vontade. É lá de joelhos que nós percebemos que estamos em pecados e que nós precisamos nos arrepender. Pode ser que você negligencie este processo, ou que talvez o seu coração se endureça, recalcitrando contra os aguilhões de Deus. E nesse caso, nossa alma enfermará. Nossas forças vão acabar rapidamente. E a única forma de restauração completa é chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem cientes de uma fé genuína nos nossos corações. Reconhecendo a unção do Espírito que nós recebemos ao crer em Cristo Jesus.
Então, desse modo, o arrependimento é desta forma que o arrependimento se manifesta. É nesse momento que ele vem e a salvação chega. E a libertação muitas vezes também pode chegar. Mas nós também devemos estar preparados para o fato de Deus restaurar apenas a alma. Nem sempre o Senhor irá restaurar a saúde física. Nem sempre o Senhor irá tratar os nossos sofrimentos. Mas ainda assim, mesmo que Ele restaure apenas a alma, nós devemos estar preparados e ser gratos, porque nós recebemos 100% da vontade e do cuidado de Deus. Versículo 15, na segunda seção do versículo: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa seção reforça ainda mais que, apesar de não descartar doenças físicas, Tiago está primariamente preocupado com a saúde espiritual. Quando eu não era convertido, eu pensava lá, pertencia lá a outra denominação, eu pensava que esse texto, ele de alguma forma me intrigava. Eu pensava que ele estava relacionado à conversão. Então, eu tinha uma concepção de pecado, eu tinha uma concepção de que as minhas ações elas não eram agradáveis, que elas não agradavam a Deus, e que eu era então um pecador. Então, quando eu li esses versículos, eu desejava ser ungido. Eu almejava ser ungido, pois eu acreditava que a unção curaria e me libertaria dos pecados. Mas não é isso que Tiago está dizendo. Como nós já vimos na frase anterior do versículo, quem salva, quem liberta, quem cura, quem restaura, quem dá alívio é o Senhor. E no caso do crente, o Senhor faz por meio da fé que há em Cristo Jesus, e não através de uma fórmula mágica, e não através de um elemento que existia e que Tiago fazia uso, que era da unção com óleo. E talvez seja muito fácil para nós, e eu peço que vocês prestem atenção, nós que gostamos de ler livros. Talvez seja muito fácil para nós dizer que não cremos numa fórmula mágica, igual os pentecostais usam, né? E nós usávamos muitas vezes. E talvez eu fui injusto com os pentecostais, nem todos acreditam na fórmula mágica, né? Mas eu vejo que nós muitas vezes podemos ter a tendência de pensar que ler um livro nos trará a cura de um pecado. Ler livros bons é muito bom. Nós precisamos. Isso nos ajuda a entender a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre o papel do homem. Estou lendo um livro com o Gustavo e com o Elias. Mas nós devemos entender que esses livros apenas nos ajudam a entender um pouco mais sobre o tema, sobre a doutrina, sobre o ensino da palavra de Deus. Mas eles não têm o poder de cura, não têm o poder de libertação do pecado. Quem nos liberta é somente o Senhor. Somente Ele tem esse poder. Versículo 16. Esta é uma direção que revela algo além da oração individual. Tiago está fazendo aqui uma transição. O papel que nós devemos diante da oração, ele é essencial. Nós devemos recorrer a isso. Mas existe também um papel essencial a ser desempenhado por toda a nossa comunidade de fé. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para que vocês sejam curados. Eu preciso reconhecer que a confissão de pecado não é algo simples, certo? Quando nós pensamos em confessar o pecado, é uma demanda difícil. Exige humildade, exige arrependimento, exige fé, exige abandonar o orgulho. E o orgulho é uma coisa muito difícil de abandonar. Se admitir as falhas para si mesmo já é um desafio, e aí muitas vezes nós buscamos justificar os nossos erros, nós buscamos responsabilizar os outros, e nós nos colocamos como vítimas. Contudo, nós sabemos que a confissão é uma prática fundamental e essencial ensinada por Jesus. Não importa com quem você faça, importa sim. Precisa ser alguém piedoso.
ela não é imposta por nós, seres humanos. Ela não é imposta por líderes. Ela é algo colocada pelo próprio Senhor Jesus. Se você tem um pecado, ou se você conhece alguém em pecado, você precisa trabalhar isso. Frequentemente nós não conseguimos caminhar sozinhos nesse processo. Nós vamos necessitar de alguém que nos ouça, que nos fale a verdade, que nos ame como Cristo nos amou. Aquele que ouve a confissão não tem poder de libertar ou restaurar. Então, assim como a unção com óleo, as palavras da oração, as fórmulas mágicas, os livros que lemos, os elementos em si não têm poder, nós também não somos curandeiros, né? Não é porque está confessando por irmão que você vai receber a libertação, não. A restauração está somente em Deus. Dessa forma, a restauração completa do pecado, ela passa não apenas por um relacionamento individual com Deus, mas ela também passa pelo exercício da confissão mútua e da intercessão entre os irmãos, fortalecendo o corpo de Cristo e promovendo cura espiritual. E aí talvez você pense assim, mas eu não tenho força, minha oração é fraca, eu não sei orar como fulano, né? Mas versículos 16 a 18 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, então o céu se abriu, choveu e produziu frutos. Esse pequeno trecho, Tiago muda a ênfase da oração, dos motivos de oração, das formas de oração, e ele parte para um encorajamento para aqueles que oram. E aí nós não somos aqueles que oram muito, certo? A nossa vida de oração pode ser uma luta. Então, vamos colocar isso aqui em prática doravante. Se você ora pouco, coloque isso em prática doravante. E raciocine com esse pensamento que Tiago nos trouxe aqui. Ele muda a ênfase e ele traz um encorajamento. Muito pode a súplica do justo em sua eficácia. Aqueles que gostam do místico, das fórmulas mágicas, dos xamãs, né? Eles usam uma palavra eficácia para corroborar o uso do ritual. Um ritual sem fé. Mas quando nós olhamos para a frasezinha em sua eficácia, que parece, ela passa desapercebida aqui no texto. Em sua eficácia. Grife isso aí na sua Bíblia. Está ligado à eficiência da oração na vida do crente para um relacionamento com o Senhor. Ou seja, é este tipo de relacionamento que o Senhor planeja desenvolver com os seus eleitos. Quando nós olhamos para a eficácia da oração, nós eliminamos que a oração do justo é poderosa em si mesmo. Isto significa que não é porque eu sou justo e estou orando que a minha oração será poderosa. Nada disso. A chave está na eficácia. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor para vocês. Quando é que a oração tem um certo poder, que ela pode muito? Pense na oração do idólatra, por exemplo. Ela tem poder? Ela é eficaz? Não é. Por que não? Porque não é a oração de um justo. Mas é só isto? Não. Vamos perguntar, quem é o justo? Deve ser alguém muito poderoso, então, né? Se o justo é capaz, a oração dele é eficaz, tem poder? Na verdade, não. O justo, em si mesmo, ele é tão fraco quanto o idólatra. O mistério está no fato de que ele tem um relacionamento com o forte. Ele foi adotado pelo Todo-Poderoso. E como tal, ele recebeu uma dádiva, que é a oração. A eficácia da oração, o relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, lembram do que eu disse lá no início sobre a oração. Remete a isso. É o ato de comunicar com Deus a totalidade
existencial do nosso ser. Quando nós comunicamos a Ele nesse nível de relacionamento, não tendo ali na sua frente um pedaço de gesso, não se tendo consigo mesmo o poder das suas palavras, não é o que você fala, não é sua fórmula, não são os elementos, mas é com quem você está falando. E esse quem você está falando é Deus, e Ele nos conhece por dentro e por fora. Então eu desafio a nossa igreja nesse momento a considerar isto. Preste atenção, se você guardar isto do sermão hoje, já está muito bom. Você já se relacionou com Deus dessa forma? Você já comunicou a Ele a totalidade da sua existência? De quem é você? Você já falou isso com Deus? Você já confessou isso a Deus? Quantas vezes você fez isso? Se você não tem feito isso, saia daqui hoje com esse compromisso. E se você fizer isto, pode ter certeza que você vai desfrutar da eficácia da oração do justo, que tem muito poder. É bem verdade que se a sua vida de oração for negligenciada, será muito difícil nesse início. Mas depois, você vai conseguir perceber o Espírito Santo agindo em sua vida, quase que em tempo real. O amor de Cristo começará a ficar evidente em suas atitudes. Talvez as pessoas no início não vão perceber, mas com o tempo, o seu modo de vida continuará sendo transformado de tal forma que chegará um dia em que você vai enxergar o teu presente de então, uma pessoa totalmente diferente do teu passado de agora. Quem sabe, um dia nós possamos dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas será que eu consigo? Eu não sou como o pastor, eu não sou como o irmão fulano, eu não sou como a irmã Beltrana. Eles são muito crentes, eles são mais fortes do que eu, eles oram há mais tempo do que eu. E aí eu preciso dizer para você o que Tiago disse para aqueles irmãos. Se você tem a fé genuína em Cristo Jesus, você pode se relacionar com Ele de forma poderosa. Pois a eficácia não está no que ora, a eficácia está a quem oramos. Isto é, o nosso Deus. E o exemplo que Tiago usa é o exemplo do mais alto nível. No entanto, Tiago revela uma verdade que nós consideramos poucas vezes. Elias orou para não chover e não choveu por 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo e voltou a chover. E este homem, ele é como nós. Não quer dizer que agora nós vamos sair daqui falando, para de chover, Senhor, porque agora eu preciso ir embora para minha casa e está chovendo lá fora, eu vou me molhar. Não, não é isso. Ou, faz chover de novo, Senhor, não é isso. Mas o ponto é que nós não somos aqueles que garantem a eficácia da oração. O que você precisa fazer? Orar. O que você precisa fazer? Dobrar seu joelho na sua casa. O que você precisa fazer? Comunicar a Deus quem você é, o que você tem feito, o que você precisa, para onde você vai. Comunique com Ele. Os últimos 2 versículos, o resultado de todo esse processo, de tudo isso que nós falamos, do sofrimento, dessa luta, dessa batalha, dessa necessidade de oração, e aí enfraquecemos, precisamos de alguém que ore por nós. Não conseguimos sozinho, precisamos de alguém que nos ajude. O resultado de todo esse processo é restauração. Ou seja, é a conversão do pecador. O interessante nesse trecho é que Tiago trabalha um tema bem discutido, que é muito difícil. Eu não vou me dedicar muito tempo, mas preciso falar dele. Desviar-se da verdade. Versículos de 19 a 20. Ele fala sobre desviar-se da verdade. Se alguém se desviar da verdade. E é bem importante frisar que o apóstolo aqui ele não está se referindo a perder a salvação. Guarde bem isso. É pelo contrário, ele está reconhecendo que apesar de não sermos mais escravos do pecado no reino da morte, nós ainda precisamos ser constantemente convertidos de nossos pecados. Ou seja, nós, os que cremos em Cristo Jesus, ainda habitamos nesse tabernáculo de carne. Estamos sujeitos às paixões desse corpo.
E o processo que estamos submetidos após a salvação é o processo de santificação. E nesse processo é necessário que quando pecamos nos arrependamos de nossos pecados. Normalmente isso acontece natural ao convertido. Ou seja, o Espírito Santo vai nos quebrantando, nos convencendo dos nossos pecados mais íntimos, ele nos convence e nós somos conduzidos pelo próprio Espírito Santo ao arrependimento. Mas pode chegar momentos em sua vida em que o pecado pode escurecer os seus olhos, fechar o teu entendimento, endurecer o teu coração, de modo que a dúvida, fique uma dúvida no ar sobre se a fé deste irmão é genuína. Será que ele é convertido mesmo? Nesse momento, o trabalho da igreja, o trabalho dos nossos irmãos e irmãs, nosso trabalho é permanecer fiel à palavra de Deus. É confrontar biblicamente, é apresentar a verdade, é orar, é usar as ferramentas que Deus nos dá para converter este irmão que entrou em pecado. Muitas vezes vai ser difícil, porque nós olhamos para esse irmão que entrou em pecado e às vezes até o pecado é contra nós mesmos. Mas o nosso trabalho é amar e apresentar. Se ele for obstinado, permanecer obstinado e se desviar do caminho, ao Senhor pertence. Nós não podemos forçar essas pessoas e aqui entraríamos numa doutrina muito mais longa que eu não teria tempo para explicar. Mas uma coisa é fato. Eu preciso trabalhar esse meu irmão. Essa afirmação se torna mais complexa quando nós nos deparamos com a frase salvará da morte a alma. Então muitos daqueles que creem na perda de salvação vão usar esse texto aqui para corroborar esses pressupostos. No entanto, Tiago não conclui o assunto. Ele não tem em mente esse debate. A intenção do texto não é dizer qual é o risco da pessoa que se desvia da verdade, ainda que por um período pequeno de tempo. Mas para nós, seres humanos, nós devemos saber que não é permitido saber, conhecer quem são os eleitos de Deus. A única coisa que nós podemos reconhecer são os frutos do Espírito. Mas intimamente, lá no íntimo do coração de Deus, nós não sabemos quem são os eleitos, quem não são os eleitos. E o Senhor Jesus deixa bem claro isso. Então Tiago não está tratando aqui de perda de salvação e ele nem está preocupado com isso. O fato é que a implicação final do que nós estamos estudando agora é que nós visamos tirar o pecador, convertê-lo para que ele seja liberto da morte. A implicação final de quem peca é a morte. É isso que Tiago está dizendo. Se alguém se desviar da verdade, a implicação final é a morte. E é esta a realidade que nós enxergamos. Aos nossos olhos, que não são os olhos de Deus, é essa a realidade que enxergamos. Se eu, por exemplo, entrar em pecado, e um de vocês vir me converter, me confrontar, e eu acreditar e me arrepender, eu fui salvo da morte. Mas nesse ponto eu preciso dizer que nós não sabemos que existe a preservação dos santos somente através de olhar para um texto bíblico. A preservação dos santos, ela é ensinada e nós conseguimos entendê-la através de olhar para a Escritura como um todo. E olhando para a Escritura como um todo, assim como nós olhamos para outras doutrinas, nós entendemos a preservação dos santos. Então não é o texto de Tiago 5, versículos 19 e 20, que vai nos dizer que não existe a preservação dos santos, que existe a perda de salvação. Mas é o olhar para a Escritura como um todo. Dito isto, não se preocupe com estas afirmações no texto. Se preocupe em entender que a conversão, ela é uma dádiva de Deus para o pecador. E para quê? Para aquele que convenceu o pecador. Para encerrar, como que nós devemos viver à luz desse texto? Diante disso tudo que eu falei bastante coisa. Eu usei uma perícope bem grande, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Mas como nós devemos viver à luz desse texto? Considere que nós, nesta vida, sofreremos. Essa é a realidade. Considere que nós podemos enfraquecer a ponto de necessitar chamar os presbíteros da igreja para que ele ore. E eu peço que você considere
que muitas vezes você vai precisar aceitar isso e tomar essa atitude e chamar o presbítero da igreja para orar. Considere que enfraquecer pode, em última instância, desenvolver enfermidades físicas e também espirituais. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Considere que talvez algumas provações são colocadas por Deus para preservar a saúde na alma. 2 Coríntios, capítulo 12, o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta. Depois de ele ter pedido para o Senhor: afasta de mim esse espinho na carne, porque eu fui levado ao terceiro céu e depois me foi colocado esse espinho. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Considere que diante disto tudo, você pode incorrer em pecado. E se isso acontecer, você precisa confessar seus pecados a irmãos piedosos. E esses irmãos em amor vão orar por você. E a oração desses justos pode muito em sua eficácia. E não esqueça, a eficácia não está no justo, mas na pessoa a quem o justo ora. Nunca se esqueça que algumas respostas de suas orações não sairão como você deseja. Talvez você não receba a libertação que pediu, mas deve se contentar. Seja lá qual for a resposta do Senhor. E aí eu lembro vocês de Jó. Tiago falou um pouco dele, eu falei dele no sermão passado. Servo do Senhor, íntegro, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Seu sofrimento foi intenso e ele perdeu tudo. Praticamente tudo, né? Restou, acho que a esposa dele. Só restava para ele a morte. E ele levantou questionamentos que foram fortes, no mínimo fortes. Quem dera que houvesse um tribunal entre eu e ti, e eu colocasse a minha causa. Por que o teu veneno aflige a minha carne? Eu sou íntegro, eu sou justo. E Deus respondeu ele. Mas Deus não respondeu o que ele perguntou. Deus fez 73 perguntas para Jó. Ao invés de responder as dúvidas existenciais dele, o Senhor fez 73 perguntas. Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? O exemplo de Paulo, que eu também acabei de apresentar. O Senhor não deu resposta para ele. O Senhor não libertou ele do espinho na carne. A minha graça te basta. Por fim, eu quero encorajar vocês. Ore. Ore todos os dias. Ore por você. Ore por tua família. Ore pela tua igreja. Ore pelos teus irmãos mais próximos. Ore pelos teus irmãos que você não conhece. Aqueles que estão sofrendo na África, aqueles que estão sofrendo na Coreia do Norte, aqueles que estão sofrendo na China, aqueles que estão sofrendo em diversos cantos do mundo, que a mídia não mostra, mas você sabe. Ore pelo avanço do reino. Ore na esperança da segunda vinda do Senhor. Ore na tristeza, ore na alegria. Ore. Ore com fé, sem medo. Ore confiante na eficácia da oração. Pois ela não depende de você. Não depende do quanto você fala bonito. Não depende do quanto você é poderoso em palavras. Não depende do homem. Tampouco da tua necessidade. A eficácia da oração depende daquele a quem você está orando. Não depende de nós. Isso nos humilha. Isso nos coloca no nosso lugar. Mas para nós que cremos no Senhor, é reconhecer quem o Senhor é e o lugar que Ele está. Obedecemos, irmão, vamos orar. Eterno e bom Deus, reconhecemos que nós oramos muito pouco. Reconhecemos que a nossa vida
cheia de altos e baixos. Nós ouvimos hoje cedo, a vida nesta terra não é bela. Nosso corpo é fraco, nosso raciocínio, nosso intelecto foi afetado pela queda. Nós nos orgulhamos, nós nos envaidecemos, nós nos exaltamos, somos egoístas, pensamos somente em nós mesmos. Mas hoje nós aprendemos que a oração diz respeito a quem o Senhor é. A oração nos mostra a tua vontade. A tua oração faz o nosso coração bater compassado ao teu. Então, antes de tudo, eu quero reconhecer e pedir perdão, Senhor. Perdoe pela nossa negligência. Perdoe por sermos crentes tão falhos. Quando nós olhamos para os cristãos do passado, Senhor, que não iniciavam o dia sem antes orar. Quando nós olhamos para a dedicação deles. Nós ouvimos hoje de manhã cristãos em épocas que não sabiam nem ler. Que eles não tinham a Bíblia como temos hoje. Para imprimir um pergaminho do livro de Isaías era muito caro. Nós temos a Bíblia. Nós temos as ferramentas. Nós sabemos que devemos orar. E negligenciamos. Ó Senhor, nos dá um coração fervoroso de oração. Muda o nosso pensamento para que entendamos quais são as prioridades de nossas vidas. Não somos nós, não é a nossa carreira, não é o nosso prestígio diante do mundo, não é o dinheiro. Nossa prioridade é o Senhor. Nos dobre, nos coloque de joelho. Faça com que essa igreja, a Igreja de Araucária, seja uma igreja de oração. Nos faça sair daqui hoje cheios do Teu Espírito, homens e mulheres de oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém.